Nós estamos falando de avivamento da igreja, né? Avivamento da igreja é o Espírito Santo. A gente já falou bastante aqui do que é avivamento, do que não é. Se alguém tivesse que comentar, falar o que é avivamento, o que a gente pode dizer que é avivamento? Despertamento da igreja. O que mais? Arrependimento. Tá pronto, a aula já está dada. Vamos começar um passo antes aqui até chegar no Espírito Santo. Então, basicamente, quando a gente fala que anelos do homem, ou seja, são as esperanças, né, os maiores anseios do homem aqui é a humanidade, certo? Então, os maiores anseios do homem são por perdão e por bondade. É tudo isso que a gente procura, certo? Cada dia a gente procura por perdão e por bondade. E perdão aqui ele pode ser traduzido por graça, por misericórdia, e bondade por graça, certo? Então são essas duas coisas que o homem busca. Se a gente já continuar avançando, o perdão, então, ele encontra-se representado no Calvário, por Jesus Cristo, certo? Foi ali que aconteceu a maior prova do Pai para conosco, certo? De nos perdoar. Ou seja, ele, deixa eu ver se é o próximo aqui, isso. O próximo ali vai falar de João 3,16. Que todo mundo já sabe de cor e salteado de trás para frente, né? Mas a Bíblia diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o único filho que ele tinha, o que ele tinha de mais precioso, para que todo, certo? Aqui é importante a gente entender essas distinções que a Bíblia coloca aqui, esses detalhes que vão iluminar a nossa mente, certo? Todo aquele, né, não é para alguns, né, como antigamente o povo de Israel dizia, não, Deus veio para o povo de Israel, os gentios não têm vez, certo? Mas nesse momento aqui está escrito todo aquele que o quê? Que crê. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a mensagem do perdão no Calvário, representada aqui por Jesus Cristo, é sintetizada nesse versículo aqui, ou seja, todo aquele que crê em Jesus, certo? Que crê na mensagem da cruz, pode ter a vida eterna, ou seja, pode ter o perdão. E esse é o começo aqui. Aí no próximo, vocês vão conseguir ler aí, daqui a pouco. O F11 ele consegue colocar a tela cheia. Isso, obrigado. O próximo fala da bondade. A bondade encontra-se representada a partir do dia de Pentecostes, pelo Espírito Santo. Será que todo mundo sabe aqui o que a gente quer falar com Pentecostes? O que a gente entende aqui por Pentecostes? A gente sempre fala a igreja pentecostal, o dia de Pentecostes e tudo mais, mas o que a gente entende aqui? O que significa isso aqui de verdade? Alguém se arrisca aí? Porque isso que a gente tem que fazer, né? Escola dominical é isso, é pôr a dúvida e tirar a dúvida, certo? Porque não adianta nada a gente ler, mas não entender aquilo que você está lendo, senão você não vai aproveitar. Então vamos avançar. Mas a bondade, então, é a partir do dia de Pentecostes, ou seja, pelo Espírito Santo. Então são duas coisas que estão extremamente relacionadas aqui, o dia de Pentecostes e o Espírito Santo. Vamos ver o próximo slide, ele vai trazer a passagem de João 16, de 5 a 7, certo? Se vocês quiserem acompanhar por aí, na Bíblia também tem aqui colocado. Então é uma passagem que diz o seguinte:
E agora vou para aquele lugar que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade. Quem está dizendo essa passagem aqui? Jesus. Jesus está comentando com os discípulos aqui acerca da ida dele. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então Jesus estava comentando com os discípulos aqui o que ia acontecer. Quais iam ser os acontecimentos futuros aqui. Lá naquele tempo não precisava de jornal para dar notícia, certo? Jesus dava em primeira mão ali, o que vai acontecer é isso, eu que estou falando aqui, ó. Eu estou dizendo a verdade, nada mais que a verdade. E naquele momento Jesus estava contando para os discípulos assim, como é que ia ser, ó, eu vou ter que ir, porque eles passaram ali a vida então ali, o ministério de Jesus, né, junto com ele, aprendendo aos pés dele, ouvindo dos ensinamentos direto do mestre ali. Então imagina o proveito que se teve, né? Imagina a satisfação que é ouvir direto do mestre, é o que ele estava comentando ali, e ele estava alertando os discípulos, falou, ó, preparando lá, o que vai acontecer é isso. Mas ele tinha uma mensagem que ele interrompe essa mensagem logo na segunda linha aqui, né? Ninguém perguntou para ele para onde que ele vai. Ele disse, ó, eu vou, e ninguém perguntou para ele para onde você vai, mestre? Que lugar que é esse? Mas ele comentou, antes todo mundo se encheu de quê? De tristeza. Começou a pensar assim, mas e agora? Ele vai? E agora? O que vai acontecer? Certo? Então, o coração deles se encheu de tristeza, eles não estavam acompanhando ali totalmente a segunda parte da mensagem. Porque ele falou, ó, se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, a mensagem da cruz, né, o perdão não vai ser dado. Porque até esse momento, como é que fazia-se o perdão? Certo? Como é que fazia? Tinha que pegar... lá, me ajuda aí. Sacrifício. Tinha que pegar um animal perfeito e sacrificar, e imolar. Tinha que ter derramamento de sangue. Certo? Então, todo mundo tinha que fazer isso. A cada tempo reunia o cordeiro lá, o mais perfeito possível, e tinha que haver derramamento de sangue para ter remissão de pecado. E aqui Jesus estava contando para eles, ó, agora, a partir de agora, esse perdão vai ser definitivo para todos. Não vai precisar mais cada um imolar o cordeiro para ter remissão de pecados. Mas eles se apegaram ao fato de Jesus vai embora. Mas a grande mensagem que vem depois é essa. Falou, se eu não for, o Consolador não virá. Quem que é o Consolador? Espírito Santo. Certo? Espírito Santo, se eu não for, não vai ter essa segunda parte do Consolador, do Espírito Santo, para ficar com vocês aqui. Mas, quando eu for e chegar aos céus, eu vou enviar o Espírito Santo. Então Jesus diz aqui, ó, essa é a mensagem de verdade que eu deixo com vocês aqui. Certo? Essa tristeza que toma o coração de vocês pode ser agora trocada por alegria, porque essa é a promessa, para que todo aquele que crê seja salvo. Então, 50 dias depois, a promessa foi cumprida, certo? Esses 50 dias depois, será que isso aí? Esses 50 dias depois representa o dia de Pentecostes. São 7 semanas. Será que alguém consegue fazer aí? Quantos dias dá 7 semanas? 49. No próximo dia é o dia 50. Então, no próximo dia é o dia de Pentecostes. Certo? Essa para nunca mais esquecer, certo?
aquela tabuada lá das aulas de matemática, né? 7 vezes 7, 49. 7 semanas se passaram, e no próximo sábado, seguido da 7ª semana, então, foi cumprido o dia de Pentecostes. Ou seja, esse penta aqui vem do radical de 50, de 5. E é isso que a Bíblia diz. Quando a gente entender, quando a gente vê agora Pentecostes, a gente sabe que são 50 dias após, certo? Que Jesus ali morreu. Então, 50 dias depois, a promessa foi cumprida. Isso está escrito onde? Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se então ali o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, né, no mesmo lugar ali, todos juntos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. E aqui a gente vê a palavra vento sendo mencionada. Um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que eles estavam assentados ali. Então todo mundo estava reunido ali, fechado, reunido como igreja, né? E nesse dia cumpriu-se o dia de Pentecostes, com um vento que veio como um som estrondoso, como um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas, línguas divididas, como que línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nesse momento aqui, é a testificação da Bíblia dizendo que nesse momento, então, a promessa se cumpriu. Aquilo que Jesus comentou com eles, se eu for, cumpre para mim que eu vá. Então, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E nesse momento, quando veio aqui esse vento impetuoso, esse vento veemente sobre eles, encheu toda a casa, eles perceberam que a promessa foi cumprida. Então, o que Jesus disse, mais uma vez ali, foi verdade, porque eles conseguiram entender ali, então, que Jesus chegou aos céus, finalmente. Porque ele disse, se eu chegar aos céus lá, eu vou enviar. E nesse momento, então, eles percebem a presença ali do Espírito Santo, que fez todos esses milagres aqui que aconteceram naquele tempo aqui. E aí, a questão, quando a gente fala de Pentecostes e tudo mais, que é avivamento, é tudo isso, né? Essa controvérsia que se fala ao redor desse texto, várias interpretações, vários comentários que se falam sobre pentecostal, de ser avivado, de ter muita coisa e tal, se deve a uma interpretação desse texto aqui, porque a gente tem que ter muito cuidado quando fala que foram por ele vistas línguas repartidas como de fogo, e cada um falou sobre línguas e tudo mais. Isso aqui foi um sinal de milagre, sem dúvida, está escrito na Bíblia aqui. E a gente vai ver, à medida que a gente for estudando aqui, que falar em línguas não significa estar cheio do Espírito Santo. Não é isso, não é requisito. Falar em línguas não é requisito para estar cheio do Espírito Santo. Isso foi alguma coisa que aconteceu naquele tempo ali, naquela ocasião em particular, para o momento que eles estavam lá. Então eles estavam, imagina só, eles estavam num momento de tristeza, certo? Eles estavam num momento ali de tristeza, porque Jesus partiu, aquele que estava com eles ali em carne, né, andando, falando, junto com eles pelo caminho, tinha ido. Então eles estavam com muita dúvida e muito anseio do que vai ser agora. Do que vai ser agora. Então veio aquele sinal de maravilha ali, e cada um falou, e o texto continua, né, que naquele momento ali foi considerado o início da igreja, então. O início da igreja primitiva, onde veio o Espírito Santo, e eles perceberam e se encheram do Espírito Santo.
Exatamente. Na sua língua. Então, se a gente voltar, boa observação do Múcio aí, se a gente voltar no João 3,16, para que todo aquele que nele crê, mas como que vão crer se não falar? Não é? Então, a palavra de Deus ali, ela começou a ganhar a proporção fora da cidade de Jerusalém. Ou seja, todos aqueles que vieram ali para ouvir, né, como é que eles vão ouvir numa língua que eles não pudessem compreender? Que proveito, quando Paulo diz, que proveito tem falar em línguas se alguém que está recebendo aquela mensagem não entender nada? Que proveito tem se alguém falar um monte de coisa que eu não entendo nada? Então, nesse momento aqui, como o Múcio colocou, o capítulo segue relatando isso. O objetivo é que a palavra fosse pregada e alcançasse para fora dos muros de Jerusalém ali, para que outros que não falavam aquelas línguas ali pudessem receber a palavra de Deus. E aí o texto continua e fala que muitos foram salvos ali naquela pregação, né? Da ordem de 3.000 pessoas ali foram salvas, foram acrescentadas ao corpo de Cristo. E é isso que acontece até hoje, nos dias de hoje, certo? Quando a palavra é pregada, a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. E a cada vez que a palavra é ministrada, a igreja vai se completando, ou seja, o corpo de Cristo, aqueles que vão ouvindo, vão sendo adicionados, vão sendo acrescentados ao corpo de Cristo, à unidade. Então, veja foi aqui, então, que se relaciona esse conceito do dia de Pentecostes. E por isso que a gente vê falar me perdoe aqui, mas é assim, de maneira errada às vezes, que não tem nada a ver com falar em línguas por si só, de falar alto, de ter muita emoção, de ter muita gritaria. Avivamento não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com falar alto, de se emocionar, e chorar, e música, e muita emoção, e luz, não tem nada a ver com isso. A igreja avivada de Pentecostes não tem nada a ver com isso, certo? O objetivo aqui de falar em línguas, como bem destacou o Múcio, é que a palavra que estivesse sendo falada ali numa língua pudesse ser compreendida por outros na sua própria língua. Certo? Não tem nada a ver com muita emoção, gente. É muito pelo contrário, como a gente vai ver aqui, avivamento é muito mais o contrário disso tudo, de emoção, de satisfação e tudo mais. Então, nesse dia, a gente sabe que agora é os 50 dias, né? No próximo dia, no próximo sábado, após a 7ª semana, então, foi quando veio o Espírito Santo e a promessa se cumpriu. Então, essa aula, eu me baseei bastante nesse livro que vocês devem ter ouvido pelas redes sociais aí, certo? É um livro do Billy Graham que fala do Espírito Santo. Esse é um livro que eu recomendo a todo mundo que leia esse livro aqui, para ter uma clareza maior. Porque em 50 minutos aqui a gente falando sobre isso é muito pouco. A gente tem que entender mais o que é. E aqui ele destrincha. Eu tentei fazer um resumo aqui, mas é infinitamente mais pobre do que o conteúdo que está aqui, certo? Então, recomendo. É um livro de 200 páginas, dá para ler em 2 dias. Então, realmente, é uma leitura simples, é uma leitura, é da biblioteca da igreja, é uma leitura que é fácil de seguir, porque isso aqui está baseado na Bíblia, certo? Então, quando a gente fala de iluminar a nossa mente, que o Espírito Santo nos dê compreensão, mas não dá compreensão de quê, se a gente não estudar? Como é que você vai compreender uma coisa que você nunca ouviu falar, que você não estuda? Então, é bastante interessante, eu realmente
recomendo a todo mundo sem exceção, que leia esse livro aqui como auxílio para entender a palavra de Deus ali, porque ele comenta isso e a gente sabe disso, né? Toda literatura que acompanha a Bíblia, ela deve ser baseada única e exclusivamente na Bíblia. Aqui ele fala e destaca isso, que a palavra que é colocada aqui, ela deve ser confrontada com a Bíblia. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. É isso que a gente tem que fazer. Tem que estudar a Bíblia, tem que buscar o conhecimento, que é isso que é fonte de avivamento. Alguma dúvida? Alguém quer comentar? Vamos seguir, então. Aqui a gente está falando de Pentecostes. Então, já descobrimos o que é Pentecostes. E o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo? Se a gente tivesse que definir para alguém que nunca ouviu falar do Espírito Santo, o que a gente pode dizer? É Deus. Mas aí vai dar uma confusão. Mas ele é Deus, tá certo. O que mais que a gente pode falar do Espírito Santo? Tem uma coisa que dá um nó na nossa cabeça, que é o próximo passo aí. A doutrina da Trindade. Isso realmente dá um nó na nossa cabeça. Porque nossa mente é limitada. A gente não consegue entender algo tão grandioso como o que é Deus, certo? Mas a doutrina da Trindade, ela nos ajuda a explicar, ou pelo menos a tentar explicar o que é o Espírito Santo aí. Então, a gente sabe pela doutrina da Trindade que Deus é composto de 3 pessoas, certo? Numa só. Não são 3 deuses diferentes. São 3 pessoas que formam um mesmo Deus. Porque a doutrina não é politeísta, né? Não são vários deuses. É monoteísta, só existe um Deus. Certo? É difícil, né? Eu sei que é difícil, porque compreender isso na nossa mente, entender que 3 são um, e cada um desses é uma pessoa, e é isso que diz aqui. A doutrina da Trindade nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa divina, é uma das pessoas da Trindade, e como foi colocado pelo Adilson, ele é Deus. Certo? O Espírito Santo é o próprio Deus. E aí como é que fica então essa questão? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um é mais importante que o outro? Tem hierarquia? Difícil essa aí. Tem ou não tem? O moço disse que não tem. Quem concorda? Um é mais importante que o outro? O Pai é mais importante que o Filho? Quem veio antes? É tudo a mesma coisa, certo? Não tem nível de separação aqui, não tem diferença de importância, não tem hierarquia, não tem uma pessoa mais importante do que a outra. É um só Deus, que se divide em 3 pessoas. E a divisão, então, que a gente vai caminhar e ver aqui, são por funções, por responsabilidades, por papéis diferentes ao longo da história aí que a gente vê. Um se pronuncia mais ou menos em função do tempo, né? Lembrando que Deus é atemporal, certo? Ele existe além do tempo. Então ele criou o tempo, porque senão ia ficar mais difícil para a gente entender ainda, né? Porque tudo que a gente faz é baseado no tempo, certo? Você consegue fazer alguma coisa que não seja pensando no tempo? Que hora que é o almoço? Né? Que hora que você tem que fazer isso? Tudo é que hora, é tempo. Então, o tempo foi criado para que a gente conseguisse entender mais as coisas. Mas lembrando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo existem desde a eternidade, certo? Não tem diferença. Mas aí a Bíblia destaca, ensina principalmente a atuação de Deus Pai no Antigo Testamento, que é o que a gente vê, né? Deus Pai falando ali
com os grandes líderes do Antigo Testamento, diretamente falando, né? A gente não, mas a Bíblia fala que logo no começo o Espírito Santo já estava ali também durante a criação. Então, não é que um não estava, o outro não estava. Lembrando que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. Certo? Então, realmente explicar a doutrina da Trindade é algo difícil para a gente, na nossa pequenez, na nossa falta de compreensão. O Espírito de Deus. Entendeu? Então, a Bíblia mostra claramente ali. Quando a gente coloca aqui, ela ensina principalmente, ela destaca principalmente. Não entendam que o Espírito Santo ou Deus Filho não estava aqui. Certo? Ele já estava, os três já estavam desde sempre, para sempre, desde a eternidade até a eternidade. Mas o que ela destaca aqui é Deus Pai, no Antigo Testamento, certo? Deus de Abraão, Isaque e Jacó, certo? Então é Deus falando ali para cada um, em cada tempo, falando com Noé, faça isso, falando com Abraão, sai da sua terra, falando com Moisés, guia o meu povo, falando com cada um diretamente ali, certo? Ainda haveria de vir o Messias, né? O livro até destaca algumas partes aqui que os profetas, então, do Antigo Testamento poderiam ter uma certa dificuldade em entender o que eles próprios estavam escrevendo, inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, eles estavam falando de alguma coisa que, à época, não ia acontecer muito distante, 800 anos depois ali, quando estavam falando, por exemplo, da vinda do Messias, certo? Eles relatando, escrevendo alguma coisa ali que para eles era difícil entender, mas como é que vai ser isso? É alguma coisa tão extraordinária que vai acontecer, mas é o relato principalmente de Deus Pai no Antigo Testamento. Já agora no Novo Testamento, os evangelhos enfatizam a obra do Deus Filho, certo? É quando aconteceu o quê? Deus veio na forma de carne, Ele encarnou aqui como homem e viveu, né? Como eu e você aqui, tudo que o mundo oferece, com uma grande diferença. Ele nunca caiu, Ele nunca pecou, certo? Essa é a grande diferença. Ele estava aqui sofrendo, às vezes, muito mais do que eu e você poderíamos suportar, certo? Imagina 40 dias e 40 noites no deserto, chega o próprio Satanás diante dele lá e começa a falar. E ele dando a resposta, ó, não é só isso, não é só de pão que o homem vive, ele viverá de toda a palavra. Entendeu? Então ele mostrando para a gente, durante o ministério aqui, destacado nos evangelhos, como que deve ser o nosso procedimento, certo? Ele é o perfil do mestre perfeito, não é falar como, é mostrar. Está vendo meu exemplo? Então faça. Diferente dos fariseus que falavam que o povo tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer mais isso, mas eles mesmos não conseguiam suportar o fardo que eles colocavam para o povo. E o verdadeiro mestre aqui coloca o ensinamento pelo exemplo, mostrar, olha, é isso, né? E muitas vezes o pessoal fala, não, mas ele era Deus. Obviamente ele era Deus, mas ele não usou essa força de Deus aqui para vencer, certo? Esse período de carne aqui, ele suportou pela palavra. Ele estava buscando o Pai ali, ele orava ao Pai constantemente, buscando força na tentação, buscando livramento, buscando a orientação ali, certo? E o que a gente deve fazer? Exatamente seguir esse exemplo. Então, os evangelhos,
enfatizam Deus Filho. Então a gente vê aqui ao longo da história, os períodos, certo? Desde o fundamento até Belém, é Deus Pai, mostrando a direção, fala, sai da sua terra, vai para Canaã, estende o cajado que o mar vai abrir. É Deus falando ali para os líderes ali, guiando o povo, certo? Quando mandou as pragas, quando fez todas as maravilhas, certo? Todos os milagres que são relatados, é Deus Pai ali principalmente agindo. E até Belém, quando acontece o nascimento de Jesus, Deus Filho, a partir daí o destaque é para a vida de Jesus. Como que foi? Desde a vida até a morte. E aí o próximo, nos dias de hoje, né, desde o dia de Pentecostes, quando Jesus foi crucificado, né, pelo seu próprio povo, ressuscitou o terceiro dia e depois então foi assunto aos céus. E no dia de Pentecostes enviou o Espírito Santo, certo? Para que a humanidade, nós não ficássemos desconsolados, falasse, e aí, o que vai acontecer agora? Então, estão entendendo que agora é Deus Espírito Santo que encontra-se aqui com nós. E Ele é Deus. É o mesmo Deus que estava no Gênesis 1:1. Espírito de Deus. Para cá, para fazer, para nos mostrar, para ser o Consolador, para nos ajudar a cada dia, a cada momento, a cada dificuldade nossa, para vencer, para seguir os passos do Mestre. Então, a Bíblia coloca ao longo do tempo as três principais atuações aí. Então, Deus Pai até Belém, de Belém até o Pentecostes, Deus Filho, e de Pentecostes até hoje, está com nós aqui o Espírito Santo, dentro de cada um. Amém? E o pastor comentou aqui, eu acho que se a gente tivesse combinado, não ia dar tão certo assim, né? Mas ele falou de ficar cheio do Espírito Santo. Como é que a gente faz para ficar cheio do Espírito Santo? Será que é por muita emoção, muita gritaria, música, falar alto, falar em línguas? Como é que a gente faz para ficar cheio do Espírito Santo? A mensagem, irmãos, da Bíblia é muito simples e é muito diferente do que as pessoas que não conhecem a Bíblia falam, tentam passar para a gente. Não é por emoção, não é por sentir, né? Eu estou sentindo alguma coisa aqui, sei lá, pode ser até... não é isso, é questão de fé, é questão de estudo da palavra. Então, ficar cheio do Espírito, a gente pode resumir em basicamente esses 3 pontos aqui: compreensão, submissão e andar pela fé. Você veja que a mensagem é simples, irmãos. Não é para ser nada complicado, não é para ser nada que não possa ser feito, não é para ser nada que você não possa fazer imediatamente. Entende? Não é alguma coisa difícil, não é emoção, não é chorar, não é falar muito, não é falar em línguas. Cada dom desse tem um propósito. Então não é pelo muito falar ali, não é pela emoção, é por compreensão, submissão e andar pela fé. Em primeiro passo, então, compreender que Deus nos deu o seu Espírito Santo e que Ele mora em nós. Então isso é o primeiro passo que a gente tem que ter, né? E como é que a gente sabe disso? Estudando a palavra de Deus. Não tem milagre nesse caso aqui, certo? O milagre acontece depois que você ouve, depois que você começa a estudar, depois que você começa a buscar a palavra de Deus. Isso tem que ser rotina. Tem que ser um dia depois do outro, não pode ser de domingo. Domingo, bota o paletó, bota a roupa de crente e vem para a igreja. Aí eu vou ser avivado. Não é isso. Não é isso. É compreender, em primeiro lugar, que Deus deu o seu Espírito Santo e que Ele mora em nós. A partir do momento que eu aceito Jesus, que eu entendo a palavra, que eu aceito Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É instantâneo.
A partir do momento que eu aceito com sinceridade, honestamente, a palavra, o Espírito Santo passa a morar em nós. Então esse é o primeiro passo, compreender quem deve estar em primeiro lugar no nosso controle, quem deve estar morando em nós. O próximo passo é compreender a presença do pecado na nossa vida. E aqui é que a coisa começa a complicar, certo? Por quê? Eu tenho que entender o que é pecado, certo? Porque o pecado é alguma coisa que desagrada o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, certo? E o pecado é o que nos afasta de Deus. Então, é entender o que é certo e o que é errado. Não tem uma linha aqui que, isso aqui eu acho que pode. A gente tem que tirar todas as dúvidas do que acha para ter certeza, certo? Porque você tem que compreender o que é pecado. Porque se você não compreende o que é pecado, o que adianta? Você vai continuar nos velhos hábitos, vai continuar naquela mesma história de fazer o que era antes, continuar o velho homem. A partir do momento que eu recebo o Espírito Santo, é nova vida, é novo nascimento. É o que Nicodemos não entendeu quando Jesus falou para ele, né? Ele foi procurar ele já de noite, Jesus falou, você é mestre da lei, como é que você não entende isso? Que você tem que nascer de novo. Então esse nascimento de novo é receber o Espírito Santo, ou seja, as velhas coisas, o velho homem tem que ser combatido. E é combatido à medida que eu compreendo a presença do pecado na nossa vida. Porque o único que não pecou foi Jesus. A Bíblia fala, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, certo? Mas não para por aqui, certo? Não para em apenas compreender. E aí tem esse versículo que eu acho que o Fran ou John comentaram em umas aulas passadas aí, que Apocalipse 2:5, que fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E esse lembra-te, como o Fran colocou, acho que foi o Fran, não é no sentido de condenação aqui, lembra daquilo que você fez de ruim? Mas não, lembra? Lembra daquele momento que você caiu? Então lembra disso para o quê? Para se arrepender, que aquilo era pecado. Quando você caiu ali, você cometeu um pecado. Então lembra desse dia, desse pecado e se arrependa, certo? Essa é a continuação da mensagem. E aí, se a gente caminhar para o próximo passo, vai ser a submissão. O que é ser submisso? É renunciar, se arrepender. Quando eu me arrependo de alguma coisa, o que significa isso? O que significa se arrepender? Alguém me ajuda na definição aí. Que você não vai fazer mais. É uma mudança. Você se arrepende daquilo, significa que aquilo não foi bom. Você se arrependeu, aquilo não é uma coisa boa. Eu não vou fazer mais. É renunciar, certo? Arrepender é renunciar e confessar a Deus. Não basta só eu reconhecer o pecado na minha vida. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que renunciar, eu tenho que decidir isso. Eu não vou fazer mais. Tem que ser mudança de hábito, certo? É isso que a mensagem prega, irmãos. É uma coisa muito simples de falar, mas difícil de fazer genuinamente.
E aí, para resolver isso, a gente volta dois slides aí, Rogério. Volta, isso, pode compreender. Então, quando a gente busca a palavra de Deus e compreender o que é pecado, vai nos ajudar nesse momento, né? Com o auxílio do Espírito Santo. Pedir, quando a gente fala, Senhor, ilumina minha mente, que eu possa entender a Tua palavra. Isso significa o quê? Que eu tenho que estudar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que a todo dia buscar o conhecimento aqui para compreender. E aí vai tirar a nossa dúvida e a diferença entre remorso e pecado. Porque remorso é uma coisa que você sente mal aqui, mas não produz arrependimento. Porque pode ser que você não tenha compreendido que aquilo é pecado. Pode ser que eu não tenha compreendido que aquilo é pecado. Se o momento que eu não compreendo o pecado na minha vida, eu não vou seguir o próximo passo, que é me arrepender, que é confessar. Então cabe a nós, está escrito tudo na Bíblia, gente, não tem nada novo. Não tem nada que ainda precisa ser revelado. Tudo que é dado para a gente saber já está escrito. Cabe a cada um de nós buscar esse conhecimento e pedir o Espírito Santo que a gente entenda a palavra que está sendo colocada. Mas o meu entendimento disso é isso, para a gente conseguir se arrepender e confessar, a gente tem que ter compreensão do que é. Uhum. E nós não temos força, certo? Entra a submissão. Esse é o próximo aqui, ó. É esse slide exatamente. Ser submisso então significa sujeitar-se à vontade de Deus. Quando a gente entende que pelas nossas forças, pela força da carne, pelo velho homem, eu não sou capaz. Isso a gente tem que entender. Eu não sou capaz de vencer o pecado, mas existe alguém que é capaz. E que eu convidei para morar dentro de mim, para resolver esse problema que eu não consigo resolver pela minha força, certo? Isso é nítido, irmãos, problema de vício. Você vê quantos estão em problema de vício pela força natural não consegue, mas não consegue mesmo, O único jeito de se redimir, o único jeito de se arrepender, o único jeito de não fazer mais, de conseguir resistir, é sujeitar-se à vontade de Deus, é falar honestamente, sinceramente para o Espírito Santo, eu não consigo, Senhor, toma conta de mim, eu estou me sujeitando à vontade de Deus, me ajude a fazer isso. E quando você faz isso de maneira sincera, de maneira honesta, o resultado não é outro, a não ser que você vai vencer, mas não por você, pela força do Espírito Santo, que é aquele que está em nós é maior do que está no mundo.
Exatamente. Exatamente. Então, esse é o ponto. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser entendida com a razão em primeiro lugar, depois pela fé. As duas coisas andam juntas. Se eu não entender o que eu tenho que fazer, em primeiro lugar, eu posso pedir isso para o Espírito Santo. Me dê capacidade de entender a sua palavra. Eu me sujeito para entender, para ser submisso à sua vontade. Em primeiro lugar. E aí as coisas estão resolvidas. Certo? Mas estão resolvidas no seguinte sentido. Não? Vou ter prosperidade agora. Vou ficar rico, não vou ter mais doença. Não é esse o objetivo do Espírito Santo. Não é esse. O objetivo do Espírito Santo é que eu entenda, que eu confesse, que eu me arrependa e que eu seja submisso à vontade dele. É essa a vontade do Espírito Santo na nossa vida. Qualquer coisa disso é plano de Deus para você. Para todo mundo é o mesmo plano. Se arrepender, confessar e se sujeitar à vontade de Deus. Não tem nada mais além disso. Queria comentar? Isso. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante que às vezes não, existe muita discussão sobre essa questão de Espírito Santo sai, perde a salvação. Então, eu tenho muito claro para mim, certo? Com base na palavra de Deus, que uma vez que alguém que fez esses passos, se arrependeu, entendeu o pecado, se arrependeu, e o Espírito Santo nesse momento passou a morar dentro dele, ele está selado, isso está escrito na Bíblia. Ele ganhou um selo do Espírito Santo, ele foi separado para Deus, falar, esse está salvo. E uma vez que você ganha a salvação, você não perde mais. Uma vez que você está selado pelo Espírito Santo, isso aí não é igual um selo de correio que sai, acabou a cola, o selo sai, não é isso. Você foi selado pelo Espírito Santo, por Deus, para ser salvo. Você não perde a salvação, o Espírito Santo não sai de você. Nesse momento, quando você entristece o Espírito Santo, eu tenho muita clareza que o que acontece é você limita a atuação do Espírito Santo na sua vida. Você deixou o quê? O velho homem entrar no lugar do novo homem. Você alimentou mais o velho homem do que o Espírito. Você buscou mais as coisas da carne do que as coisas do Espírito. Entendeu? Mas a sua salvação está ali, o Espírito Santo está ali, te acusando, falou, isso não está certo. Você sabe. O que você vai fazer? Entendeu? Quem tem o Espírito Santo, ele consegue entristecer, a gente consegue entristecer a todo dia. Eu consigo entristecer, infelizmente, o Espírito Santo a todo dia, porque eu peco. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado. Não sou eu mesmo que entendo que isso é errado ou não. Não sou eu mesmo que tenho força, é o Espírito Santo, gente. Não tenham dúvida sobre isso. Isso tem que estar muito claro para cada um. A gente tem até que horas aí? Até meio-dia? Estou na metade aqui ainda. Vamos lá. Aí tem o versículo de Romanos 6,13, que fala sobre essa questão de submissão. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. A palavra exorta aqui, fala, uma vez que você já conhece, não é o velho homem que você tem que alimentar aqui, mas oferecei-vos a Deus como vivos dentre os mortos,
e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Oferecei-vos, aqui tem a palavra original do grego, que é a língua do Novo Testamento, ela tem uma notação bastante forte aqui, que quer dizer o seguinte: oferecer é ficar à disposição. Sabe quando você fica à disposição de alguma coisa? Você não faz mais nada, você está à disposição de alguma coisa. O que você for chamado naquele sentido que você vai fazer. E a palavra aqui é essa, irmãos. O original do grego aqui, oferecer-vos, fique à disposição de Deus. Domingo? Não é domingo. É todo dia, é toda hora. Estar à disposição de Deus é toda hora. Você veja que quanto mais a gente tem clareza da palavra de Deus, a gente entende o quanto difícil é seguir. Mas a gente consegue pelas nossas forças? Consegue por quem? Pelo Espírito Santo. Se você honestamente fizer essa oração de submissão, a gente vai conseguir estar à disposição de Deus para fazer o serviço. E finalmente, deixa eu ver se não é finalmente ainda, mas seguindo, depois de compreender então e nos submeter, a gente deve o quê? Andar pela fé. Certo? Depois disso é andar pela fé. Não é mais buscar a minha força para resolver o meu problema. Porque eu sei, eu tenho compreensão, eu me submeti ali, e agora eu vou andar pela fé, porque eu tenho esse conhecimento. A palavra de Deus já falou no meu coração, o Espírito já me alertou sobre o que é certo, o que é errado. Agora eu tenho que andar pela fé. E aí o versículo 11 de Romanos 6 fala que assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. E a anotação aqui de considerar é o seguinte: a gente sabe que o velho homem existe. Ele não está morto ainda, mas a gente tem que considerar ele como morto. É considerar, é viver pela fé nesse sentido. Eu considero que o velho homem está morto, mas vivo para Deus. É nutrir o Espírito Santo na nossa vida, para a gente ter força por Ele, para combater o mal, que a cada dia, a cada momento, nos assola. E aí eu acho que eu chego no último ponto aí, que é do que se trata então o avivamento da igreja. Depois disso, tudo que a gente falou, do que é o avivamento da igreja aí? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que, por Apocalipse 3,17, é admitir a nossa pobreza espiritual. Essa é uma passagem da igreja de Laodiceia, que era rica e abastada, dizendo: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego e nu. Certo? Se a gente não reconhecer que a gente não é nada sem Deus, a gente realmente vai ficar sendo nada. Certo? E a gente sabe qual que é o salário disso, né? A eternidade sem Deus. Esse é o pior. Esse é o pior, a ignorância espiritual. Então, é entender que a alma é eterna. Sabe, quando a gente entende isso, né, ou pelo menos quando a gente percebe que não tem fim. Existem dois caminhos, mas não tem fim. Aquele que você escolheu é o que você vai viver pelo resto da eternidade. E como é que a gente faz para entender o resto da eternidade? É difícil entender, hein? Mas eu prefiro não entender o resto da eternidade e passar esse resto da eternidade com Deus do que longe de Deus. Certo? O próximo passo, então, é confissão e arrependimento. Se confessarmos, é o primeiro passo. C. Uma conjunção de condição aqui.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o processo. Mas é quando a gente pecar, certo? Porque nossa luta é para não pecar, é para sair do velho hábito, é para entender o que é pecado, é para entender o que eu posso fazer, para entender o que entristece o Espírito Santo. E quando eu pecar, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai falar. Vai falar. Ó, isso aqui você sabe. Você sabe que é pecado. Então, confesse. Certo? Não seja tardio em confessar. E a palavra final, irmãos, que a gente vive depois do dia de Pentecostes aqui, é obedecer. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que perto de nós rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Obedecendo, então, olhando para Jesus. Esse é o ponto-chave, olhando para Jesus, não é olhar para o lado, não é olhar para a igreja, não é olhar para o pastor, não é olhar para um irmão que você acha que é mais. Todo mundo pecou. O exemplo que é o perfeito é Jesus, é o exemplo de Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele que nos dá a fé, para Ele que a gente tem fé, pelo Espírito Santo. Certo? E finalmente, fazendo um resumo aí do que se trata avivamento da igreja. Não tem mais nem tempo, né? Acabou o sinal aí já. Depois ele corta esse negócio que eu estou falando aqui na aula, não fica assim, né? Mas ainda vou falar mais 5 minutos de outra coisa. De que se trata então o avivamento da igreja? Para a gente não esquecer de admitir nossa pobreza espiritual, de confessar e se arrepender e de obedecer. Avivamento espiritual é isso. Qualquer coisa além disso aqui não está na Bíblia. Certo? E aí o último ponto que eu queria comentar, que é outra aula, mas eu vou puxar já, é sobre os dons. Né? Porque o Espírito Santo deu a cada um pelo menos um dom. Certo? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo, sem exceção, tem pelo menos um dom. E aí os dons estão escritos aqui, não dá tempo de falar sobre isso. Mas o que eu quero desafiar os irmãos aqui é o seguinte: você sabe o seu dom? Cada um sabe o seu dom aqui? Segunda pergunta: o que eu estou fazendo com esse dom? Estou enterrando? Porque essa pergunta que eu estou fazendo aqui é fácil, né? Eu não sou ninguém. E agora, quando Deus te perguntar, o que você fez com o dom aí? Você obedeceu? O que você fez com o dom que eu te dei? Você enterrou? A hora que tiver que prestar contas com Deus, do que eu fiz com o dom que eu tinha? Mas eu nem sabia, Senhor, que eu tinha dom. Vai ficar ruim essa resposta, né? Então, avivar, irmãos, avivamento da igreja é tudo isso, é usar o dom que cada um recebeu, certo? Aos que receberam muito, muito lhe será cobrado, certo? Então, mas todo mundo tem um dom, todo mundo tem um dom. O que precisa fazer é descobrir esse dom e usar, e aprimorar a cada dia, porque a igreja funciona como corpo, é cada um fazendo o seu dom. Não é só o pastor aqui na frente falando, certo? Não é só a equipe de cânticos cantando aqui. Não existe o dom de ficar sentado no banco, certo? Esse dom não está na Bíblia. Se cada um entender o seu dom e buscar e se aprimorar e apresentar isso diante de Deus, a gente vai ter uma igreja avivada, conforme a palavra de Deus. Amém?